Vou falar então rapidamente aqui do programa Gestão Pública e de onde que essa questão de processo está relacionada aqui dentro. O Ministério do Planejamento, do qual eu sou diretor de um dos departamentos, tem como missão a questão do planejamento participativo e a melhoria da gestão pública, visando o desenvolvimento sustentável e socialmente includente do país. E dentro do Ministério do Planejamento, na sua estrutura organizacional, nós somos vinculados à Secretaria de Gestão, que é a chamada SEGES. A missão da SEGES, por sua vez, trabalha na questão da desenvolvimento e implementação de políticas transformadoras de gestão. Esse é o papel, então, da Secretaria dentro do Ministério. E dentro da Secretaria, nós temos 4 departamentos. Aqui embaixo, nesse pequeno organograma, eu tentei mostrar um departamento que trabalha os programas de cooperação internacional. Então, trabalha muito com questão de estados, municípios, Tribunal de Contas, né? São aqueles programas que têm recurso externo e que tem que ser coordenados, administrados lá pelo Ministério do Planejamento para a sua execução. Então, é o DCI, Departamento de Cooperação Internacional. Há um outro departamento que é o chamado de Modernização Institucional, que é o responsável por fazer o fortalecimento da capacidade institucional da administração pública. Então, a questão de estruturas, concursos, é tratada por esse departamento. Quando a gente tem essa necessidade de fazer abertura de novos processos para entrada de servidores ou mexer na estrutura da administração pública federal, é trabalhado no DNI. Tem um terceiro departamento chamado Departamento de Articulação Institucional, que provê estudos para melhorar também o funcionamento da máquina pública, como, por exemplo, a questão da contratualização, que teve um estudo agora bastante recente, a questão agora que está sendo bastante debatida da Lei Orgânica da Administração Pública Federal, como é que a gente faz, se é interessante ter uma nova legislação que seja mais abrangente, que pegue todo esse picadinho de legislações que nós temos para aí, tente dar um caráter mais orgânico para isso, que de uma certa forma atualize o decreto Lei 200 lá do fim da década de 60, né? Então é esse departamento que faz esse tipo de discussão, é o Departamento de Articulação Institucional. E por fim, o nosso departamento, que é o Departamento de Programas de Gestão, que na verdade o nome dele é Programas, mas a gente está trabalhando basicamente com o Programa de Gestão Pública e Desburocratização, o GESPública, que eu acho que muitos de vocês, ou todos aqui já trabalham, são voluntários e têm um certo contato com ele, né? Então essa é a estrutura do nosso departamento dentro da SEGES e dentro do Ministério do Planejamento. O programa GESPública em si, eu acho que vocês são até mais doutores do que eu nisso, estão há mais tempo nessa caminhada do que eu. Ele, com esse nome, foi criado em 2005, com um decreto presidencial, mas na verdade ele representa uma evolução histórica de várias outras iniciativas, né? Tanto de gestão pública quanto de desburocratização. Se a gente falar de desburocratização, a gente lembra do Ministério Beltrão, na década de 70. Se a gente falar de gestão pública, a gente tem aí os vários nomes que o programa teve na última década e meia, né? Subprograma de Qualidade e Competitividade, QEPAP, PBQP, né? Tivemos várias denominações aqui para o nosso programa. E a missão do programa GESPública é muito voltada para algumas questões que são fundamentais para o que a gente vai falar aqui também quando a gente for para a questão de processo. Ela, com certeza, fala de uma cultura de excelência em gestão pública, e isso é o pano de fundo do programa, quer dizer, fazer com que essa visão de que gestão é importante para se alcançar o resultado, para se atender a população, é importante ter gestão nas nossas organizações, é importante que essa gestão produza resultados. E ele tem, na sua missão, duas principais vertentes que devem ser trabalhadas. Uma delas é melhorar a qualidade dos serviços públicos que são prestados à população, e a outra vertente é contribuir para aumentar a competitividade do país. Então, o programa GESPública, ele, apesar de ele falar que é importante a cultura da excelência, parece que quem lê essa frase olha mais para dentro das organizações, mas essa cultura de excelência nunca pode estar dissociada dos resultados que o programa deve gerar. Seja para o cidadão ter melhores serviços públicos sendo prestados, seja para o país ter uma competitividade maior na sua atuação internacional. E o que ficou mais claro para a gente a partir do ano passado, até uma orientação que a Secretaria passou ao nosso programa, que nós precisamos estar atendendo mais, é que a forma de atuação do programa GESPública junto aos núcleos, junto às organizações, junto ao cidadão, ela se concentrasse bastante nessa questão de ser feita pela articulação, pela mobilização e pelo fomento de pessoas e redes de gestão que trabalham com esse tema no país, né? Então, que a gente se concentrasse menos em um ou outro instrumento, em uma ou outra ferramenta de trabalho, em gestão de processos,
em autoavaliação, pesquisa de satisfação, mas que a gente tivesse como espírito do programa isso aqui: articular pessoas, mobilizá-las, animá-las para que a gente consiga fazer com que a missão seja cumprida, que a gente melhore a qualidade do serviço e que melhore a competitividade do país. Que as ferramentas e tudo fosse uma decorrência do que é melhor para aquele caso ou para o outro, mas que o programa se preocupasse muito mais em mobilizar essas pessoas que estão trabalhando com isso, que precisam disso, que conhecem gestão pública. E que a gente tivesse uma preocupação especial também com a gestão do conhecimento, né? Porque é muito comum, e todos vocês têm histórias para contar, de se fazer um grande esforço, uma grande mobilização, e aí deu alguma mudança contextual ali, ou mudou o gestor, ou houve um processo de provimento de algum cargo, as pessoas se perdem, e esse conhecimento todo depois tem que ser reconstruído, porque isso não ficou registrado na administração. Bom, um histórico recente então do programa, eu diria que aqui são só alguns marcos, né? Em 2009 nós tivemos esse grande apelo, que foi o decreto presidencial que decretou então que o ano era o Ano Nacional da Gestão Pública. Com isso, nós começamos a fazer um trabalho junto à Esplanada e também aos entes federados de construção coletiva de uma agenda nacional de gestão pública. No dia 30 de abril do ano passado, sexta-feira agora fez um ano, então nós tivemos a comemoração do primeiro ano do lançamento formal do Ano Nacional da Gestão Pública, num fórum que houve, um fórum de gestão pública lá em Brasília, em que essas questões todas foram apresentadas pelo governo, e nós tivemos a adesão de vários entes à Carta de Brasília, aqueles princípios que norteiam a gestão pública e que dizem quais são as principais preocupações que o governo, que o país tem, né, em relação à gestão e o que deve ser feito. Isso foi feito lá no ano passado, no 30 de abril. No mês de agosto, nós tivemos um outro decreto que também foi muito importante para o programa, que é o decreto 6932, de simplificação do atendimento ao cidadão, que, dentre outras coisas, diz que é importante se trabalhar a questão das ouvidorias, é importante fazer pesquisa de satisfação, é importante trabalhar a integração de bases de dados por trás do balcão de atendimento, para que o cidadão, quando vá ser atendido num guichê público, ele não tenha que prestar novamente uma informação que ele já prestou para outro órgão da administração. Na verdade, o ônus não deve ser do cidadão, a integração dessas informações deve acontecer por trás das cortinas, né? Deve acontecer no âmbito das organizações e não apenando o cidadão, e que para as organizações do Poder Executivo Federal que atendem diretamente ao público, esse decreto tornou obrigatória a publicação de cartas de serviço ao cidadão.